Bem-vindos mais uma semana às Escolhas do Metro. Pela altura que este vídeo for para o ar, faz exatamente um ano que começámos este projeto das Escolhas do Metro. Entretanto, esta semana não vou fazer aqui uma celebração oficial de um ano, porque exatamente há um ano atrás o vídeo que estreou foi o da apresentação e não da primeira apresentação do vídeo propriamente dito. Portanto, para a semana é que vamos ter aqui um tipo de celebração mais ou menos de um ano. O tema que vos trago esta semana é nada mais nada menos que o vinho de talha. Pode-se chamar vinho de talha aquele vinho que é feito nos recipientes que podem ser chamados de potes, talhas ou ânforas. Ora bem, este tipo de recipiente, conforme vão ver aqui nas imagens, pode ter diversas formas e feitios, consoante o artesão que os fizer, e podem ser mais ou menos porosos também, dependendo da argila. Ora bem, o processo aqui para fazer estes vinhos de talha, normalmente as uvas são esmagadas, são desengaçadas e depois são esmagadas e faz então aqui uma espécie de mosto, não é? E depois são colocados dentro das ânforas. Durante o processo da fermentação, que demora mais ou menos uma semana, devem-se mexer mais ou menos 3 vezes ao dia, porque forma assim uma camada grossa das películas que sobem, que vêm à superfície, e para quebrar isso, para juntar mais aromas, sabores e taninos aos vinhos, mexe-se então com uma pá grande de madeira para então haver essa extração maior de sabores e aromas e etc. Portanto, mais ou menos passado depois uma semana, o vinho acaba a sua fermentação e, conforme também vou ver aqui nas imagens, temos aqui um buraquinho que depois vai ser introduzida uma torneirinha e depois o vinho então é extraído para ir para ou lagares de inox ou para as garrafas logo diretamente ou para madeira, consoante o processo que for assim necessário. Esta técnica já tem mais ou menos 2000 anos e começou a ser feita pelos romanos nessa altura. E depois foi ficando em vários sítios do planeta e aqui do centro para o sul do país é que ela é mais frequente, mais exatamente ali na parte do Alentejo. É uma forma bastante ancestral de fazer vinhos. Hoje em dia já se fazem, ou já se voltou a fazer e a comercializar mais vinho de talha ou de ânfora, como quiserem chamar, e o vinho que vos trago esta semana é um bom exemplo dessa situação. Para a sugestão desta semana, trago-vos nada mais, nada menos então que aqui um José de Sousa, um vinho regional alentejano. Ora bem, o José de Sousa é uma adega em Reguengos de Monsaraz muito antiga, ela já data de 1872, e o José Maria da Fonseca, a grande distribuidora ali da zona de Setúbal, acabou por comprá-lo mais ou menos em 1986. Portanto, o José de Sousa tem na sua posse cerca de 114 talhas ou ânforas, como lhes quisermos chamar, e lá produz vários tipos de vinho de talha. Este é simplesmente um deles. Neste caso, este não é totalmente feito na talha, ou seja, só parcialmente dele é que é fermentado em talha, para que também as suas características não sejam muito vincadas neste aspecto da talha. Portanto, já vimos que há aqui uma tradição no Alentejo deste tipo de vinho e este José de Sousa foi um excelente exemplar que eu encontrei esta semana, ali neste caso no Pingo Doce. Quanto às castas deste José de Sousa de 2018, este vinho conta aqui com uma casta que ainda não falámos aqui, que é uma Granuar, que é originária ali da zona do Alentejo e que é muito usada também neste tipo de vinho de talha. Depois conta ali com 52% dela, depois de trincadeira são à volta de 33% e os restantes 15% de aragonês. Este blend, como já vos disse, é parcialmente fermentado então nas ânforas para ganhar as suas características e os seus processos criam aqui um tipo de extração bastante particular, e depois ele fica mais ou menos 8 meses em carvalho francês para polir um pouco também os taninos deste blend de castas e tem umas características bastante singulares. Quanto aos aromas e sabores, o enólogo Domingos Soares Franco, que é o responsável por este projeto, consegue então ter aqui uns aromas de esteva, de pinheiro bravo, de figos, de ameixas e também muito de fumado e alguma baunilha também proveniente
da Madeira. Ora bem, os taninos são bastante suaves, embora seja um vinho que tem uma cor rubi bastante carregada, é um vinho bastante suave, com os seus 14 graus ele é muito suave e é recomendado para carnes, para pratos intensos, pratos de caça e queijos de pasta mole e intensa ali também da região do Alentejo. Portanto, estamos aqui na presença que eu acho que este tipo de vinho de talha consegue fazer aqui dar um cariz muito interessante e muito rústico a este tipo de vinho e este José de Sousa é uma bela sugestão para começarmos a entrar neste mundo dos vinhos de talha. Se quiserem dar um saltinho também ao site do José Maria da Fonseca, onde está inserido aqui o projeto do José de Sousa, sejam bem-vindos e tem também lá um link direto. Penso eu, se não for direto, tentem pesquisar no Google, eu vou pôr aqui no meu blog depois o link direto para o projeto Vinho de Talha, onde tem lá uma entrevista muito interessante de um senhor a falar sobre os vinhos de talha. Foi um prazer estar convosco mais uma vez esta semana, quando fazemos um ano de escolhas do Maître. Para a semana vamos celebrar como deve de ser. Muito obrigado e boa semana.